ar mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Seja bem-vindo, vocês com essa sintonia. Vocês estão nas redes sociais, vocês estão sintonizados aí com a TV, no canal 25 da NET e outros meios, outro caminho no YouTube e assim por diante. Nós, Medicina em Destaque, este programa tem a alegria de trazer para vocês convidados que se destacam, convidados que fazem, como eu digo sempre, da medicina sempre um hino sagrado em defesa da vida e em defesa da saúde. Então, hoje o nosso convidado, vocês vão conhecer talvez dessa área de atuação da medicina, que é a medicina hiperbárica. E para conhecer esta pessoa, que é um destaque a nível nacional, que veio de longas distâncias, está aqui em Maceió, que vai contar toda essa história, é o Dr. Pedro Henry, a quem a gente agradece pelo seu tempo a vir aqui ao nosso programa, que eu acredito um homem cheio de atividades, mas escolheu esse dia para estar aqui conosco e com você, telespectador. Então, para você, a gente apresenta, e já agradecendo ao professor Pedro Henry, muito obrigado por estar no nosso programa, é uma alegria para nós tê-lo conosco. Ô, doutor Jans, quem agradece sou eu, essa oportunidade de estar conversando, divulgando essa atividade profissional que a gente abraçou para executar em todo o país e, sem dúvida nenhuma, vai ser um privilégio muito grande gozar desses minutos que nós possamos estar juntos aqui no seu programa, agradecendo a atenção de todos vocês, nossos telespectadores. Muito obrigado. Bonito, pouco tempo que nós estivemos aqui, então tem uma história muito bonita, não é? Que ventos que sopram para este paulista, né, estar aqui conosco. O que foi que aconteceu? Que ventos sopraram para estar aqui nessa terra tão bonita? E é como eu estava falando, quem conhece Alagoas e retorna para a sua terra, fica com a saudade e a vontade de voltar e de morar também, né? Mas já são passados, doutor Gerson, já 7 anos que a gente está aqui em Maceió. Já me sinto grande parte já alagoano e com toda certeza acho que nós vamos terminar os nossos dias por aqui, por essa terra maravilhosa, que é um estado encantador. Hoje eu não sou morador de Maceió, mas sou morador da Barra de São Miguel. Então, eu venho todo dia trabalhar aqui, mas a gente faz isso com um prazer incrível e é muito bonito. Alagoas é um lugar maravilhoso que nos cativou. Na verdade, eu fui secretário de Estado da Saúde em Mato Grosso e fui convidado para fazer uma palestra sobre a interface dos serviços públicos e privados. E nesse evento estava presente o Dr. Humberto Melo, provedor da Santa Casa de Maceió, que acabou me conhecendo e conheceu o nosso serviço lá em Cuiabá e nos fez um convite para também inovar aqui em Alagoas e trazer a medicina hiperbárica para cá, implantando um serviço de qualidade, com padrão ouro de trabalho lá dentro da Santa Casa. E aí nós aceitamos esse convite, fizemos essa parceria e estamos aqui nesse período todo trabalhando, atendendo o povo alagoano, junto com diversos outros colegas médicos locais, né? Todos daqui, gente que é muito conhecido até seu, né? Sim, verdade. O Dr. Fernando Maia, Dr. Fábio, Dr. André, Dr. Wellington. Dr. Renê, né? E isso, todos são amigos nossos e são parceiros que trabalham juntos lá na Santa Casa e a gente está desenvolvendo esse trabalho. E o que vem ser? Nosso telespectador é muito curioso, né? E exigente. O que vem ser a medicina hiperbárica? Olha, a medicina hiperbárica é um ramo de atividade da medicina que se dedica fundamentalmente a aplicar a oxigenoterapia hiperbárica. É lógico que, além disso, além da oxigenoterapia hiperbárica, ainda tem setores que atuam na medicina do mergulho, está associada à hiperbárica. A gente trata muitas doenças descompressivas dos mergulhadores. Eu já tive diversos casos aqui no estado, não só de turistas que vieram mergulhar e tiveram alguma complicação como a doença descompressiva, como também pescadores de lagosta aqui do estado que sofrem acidentes,
que têm acidentes descompressivos que a gente tem que tratar com a câmara hiperbárica. Além disso tudo, ainda tem um ramo que trabalha, que é voltado da medicina hiperbárica para o atendimento daquelas pessoas que trabalham em tubulões pneumáticos, na construção de pontes, que também sofrem acidentes, bombeiros que mergulham em condições insalubres, que podem ter qualquer complicação. A gente também tem essa faceta de atendimento. A oxigenoterapia hiperbárica, que é o maior segmento que a gente presta serviço, ela é feita através do auxílio de uma câmara hiperbárica. Certo. A câmara hiperbárica, ela tem alguns modelos que são reconhecidos pela Anvisa aqui no Brasil, que a gente pode se utilizar, né? Tem tanto para mais de uma pessoa, como tem câmaras monoplace para uma única pessoa. Lá na Santa Casa nós temos as duas. Nós temos a de um lugar para uma pessoa e temos uma grande que são até 11 pacientes simultaneamente, que é a multiplace, que a gente chama, multilugares. O princípio dessa terapêutica está em colocar o indivíduo dentro da câmara, essa câmara é pressurizada, a pressão ambiente é aumentada, saímos de uma atmosfera, que é essa pressão que nós estamos expostos aqui ao nível do mar, né? E vamos a 2,4 atmosferas. A câmara é pressurizada com o paciente lá dentro. E ele passa, ao invés de respirar ar, que tem somente 21% de oxigênio, ele passa a respirar um oxigênio puro a 100%. Então, respirando oxigênio puro a 100%, nesse ambiente de pressão aumentada dentro da câmara, a absorção de oxigênio pelo sangue é maciça através da respiração. Mesmo com a saturação das hemoglobinas, né? Mesmo com a saturação das hemoglobinas, ele passa a ficar dissolvido no plasma, na forma de oxigênio livre, facilmente ofertável aos tecidos. E à medida que o sangue sai do pulmão, alcança o coração e é distribuído para todo o corpo, ele vai deixando o oxigênio e vai impregnando por difusão todos os tecidos. Então vai haver um verdadeiro estresse oxidativo, né? O oxigênio vai alcançar áreas em que o próprio sangue às vezes não chega. Por difusão ele vai se alojando em todos os tecidos e vai hipersaturando todos os tecidos. E dentro das células também ocorre esse fenômeno. Chama de eustresse, é um estresse bom, né? É verdade, é um estresse muito grande, né? É um estresse por uma pressão elevadíssima, cerca de 20 vezes maior o que o organismo está acostumado, então ele impregna todos os tecidos, né? Isso favorece, assim, até neovasos, né? Formação de outros vasos. A neoangiogênese é um dos efeitos que a hiperbárica apresenta. E que, por sua vez, favorece a chegada do antibiótico, não? Sim, mas não é só desse mecanismo que a hiperbárica ajuda os antibióticos. Na verdade, ele ajuda no transporte através da membrana celular. Ele facilita o transporte do antibiótico na membrana celular, fazendo com que ele entre dentro da célula e atue de uma maneira mais forte, mais marcante, mais potencializada contra as infecções. Por isso mesmo, as doenças infecciosas de difícil controle, de difícil tratamento, têm indicação de você fazer, junto com a antibiótico terapia, a oxigenação hiperbárica, porque você acaba facilitando a ação dos antibióticos e potencializando o seu resultado. E com isso você cura infecções que têm difícil cura. Por exemplo, Dr. Gerson, e meus amigos telespectadores, a osteomielite, que é uma infecção num tecido ósseo, que é um tecido mineralizado, e que na maioria das vezes o segmento infectado ele já está praticamente morto, ele já está assim, sem uma vascularização adequada, então tem muita dificuldade do antibiótico chegar lá. Então a gente trata, nas osteomielites crônicas principalmente,
junto com o oxigênio hiperbárico, junto com o antibiótico, e a gente tem um resultado assim fantástico e a cura tem sido alcançada em casos, às vezes, que pacientes que estão há vários anos tomando antibiótico, tentando curar aquela infecção e ela está refratária, recidivante, e a gente consegue fazer a cura desses pacientes, nesses casos. Doutor Pedro, antes de tratarmos de outras patologias, né, como pé diabetes e assim por diante, mas assim, quando é que começa, né, a utilização desse hiperbarismo, né, dentro de uma conduta terapêutica? Você fala em nível casos. de mundo? Em nível de mundo. Quando é que começou? Né? Como teve origem? Né? Foi algum dos astronautas, alguma coisa lá por cima, ou aqui na Terra mesmo? Não. Olha, tornou-se mais marcante, né? A origem disso tudo tornou-se assim mais forte, foi durante a construção na Inglaterra, durante a construção da Ponte de Londres. Sei. Começou, os cientistas naquela época, né, começaram a ver que trabalhadores que trabalhavam na profundidade, fazendo a construção da base da ponte, né, ao saírem da água, apresentavam morte súbita. Um barotrauma, né? Exatamente. É até um tema comum na nossa especialidade, que é a medicina legal. Na medicina legal, exatamente. Eu também sou especialista nessa área como você. Esses trabalhadores da profundidade, ao sair do fundo do rio, muitos já começavam a apresentar a morte súbita por uma gaseificação do nitrogênio que era absorvido lá embaixo. Chamada, né, embolia gasosa. A embolia gasosa. E ele, além da embolia gasosa, ele acabava fazendo um AVC ou doenças obstrutivas de artérias importantes em vários segmentos corporais. E aí acabava vindo ao óbito. Só exemplo para o telespectador, é como se ele tivesse, o sangue estivesse numa determinada pressão, né, e de repente fosse despressurizado. É como se você abrisse um refrigerante ou uma cerveja. O efeito é semelhante a você abrir uma Coca-Cola quente, por exemplo, certo? Não querendo fazer propaganda para a Coca-Cola, mas quando você abre ela quente, quando há aquela mudança da pressão, o gás que estava pressurizado dentro da garrafa, ele estava na forma líquida. Quando você faz a mudança da pressão, ele se gaseifica, por isso que o refrigerante, ou a cerveja, ou outro bebida, todos os líquidos gaseificados, eles fazem a borbulhação, né? Então pode até jogar fora da garrafa, dependendo da temperatura que esteja, que o efeito é mais dramático, né? Então, é um efeito parecido com isso que acontece com os mergulhadores, quando eles emergem, né? Isso eu tenho tratado aqui em Alagoas de diversos casos de acidentes com pescadores profissionais de lagosta. Inclusive, né? Teve um lá de Barra de São Miguel, né? Fatal. Né? Mergulhou, então essa subida rápida... Quando né? é feita uma subida descontrolada ou mesmo... mergulhos repetitivos, né? O último que eu tratei de Maragogi foi um paciente que se acidentou lá em Maragogi. Ele veio para cá para tratar conosco, porque lá não tem câmara hiperbárica, né? E esse paciente ele tinha feito uns 10 a 15 mergulhos de mais de 50, 60 metros de profundidade para caçar lagosta. Acontece muito. E o cara não tem a formação profissional do mergulho, a orientação para fazer uma subida gradual, fazendo uma parada de segurança a 5 metros, como é recomendado, tem uma velocidade de subida que é aceita. Eles são todos leigos no assunto, acabam... E se você não... Então, quando ele subiu, ele teve um assíncope. E a sorte é que o pessoal do barco viu e conseguiu tirar ele, mas ele teve uma convulsão na água. Então, isso não é uma coisa... É um risco medonho esse tipo de atividade do jeito que muitos fazem, né? Por sorte, a gente conseguiu, ele chegou aqui, a gente conseguiu reverter e fizemos um tratamento dele, mesmo depois de quase 2 dias e meio do sinistro que havia acontecido com ele, mas a gente conseguiu reverter 100%. Sem sequelas? Sem sequelas nenhuma, graças a Deus. Porque é comum no litoral, você paulista, Mato Grossense lá e agora alagoano, mas assim é comum no litoral do Nordeste, você beirando as praias, você encontrar alguns pescadores com sequelas de acidente vascular cerebral. Sim. Então, pelo hábito artesanal de descerem
altas profundidades para pegar lagosta. Então, eles não têm essa educação, não têm essa orientação da subida ser uma adequada, subida controlada, uma subida com uma velocidade adequada para dar tempo do organismo, porque quando ele está lá embaixo, amigo telespectador, quando ele está na profundidade, o que acontece é que ele está respirando ar e o ar tem muito nitrogênio. Então, o corpo absorve muito nitrogênio e esse nitrogênio ele fica na forma líquida no sangue. Quando você faz a subida para a volta da superfície no mergulho, você precisa dar um tempo para à medida que você vai subindo, para esse nitrogênio que estava na forma líquida se transformar em gás e ser eliminado pela respiração. Se você sobe muito rápido, o que acontece é que ele se transforma em gás dentro do sangue e aí não tem mais jeito. Aí ele forma as bolhas não são eliminadas. Elas se alojam nas articulações, nos músculos, dentro dos vasos e aí começa toda a complicação, porque produz isquemia, produz obstrução de vasos sanguíneos e isso leva a um AVC, se pegar o cérebro, se pegar os vasos da medula, leva a paraplegia, que é muito comum da gente ver nesses pacientes, né? De graus variados, né? Até tetraplegia eu já vi, já tratei. Né? Eu tive um caso aqui de um turista, até uma pessoa experiente, Gerson, me chamou a atenção, um cara de Rio das Ostras, do Rio de Janeiro, estava passeando aqui em Maceió e foi fazer um mergulho com uma equipe altamente profissional. Aqui tem uma escola de mergulho fantástica, pessoal muito bom do Miguel, que é meu amigo, até está indo embora aqui, vai morar em Roatã agora, o Miguel está fechando a escola dele aqui, que é a Let's Dive. Ele teve um acidente e foi um caso gravíssimo, né? Ele foi internado lá na Santa Casa, na UTI, a gente tratou dele e ele fez uma reversão parcial, ele ficou com sequelas. Já estamos com 2 anos de follow-up, de acompanhamento dele. Ele acabou indo depois a Brasília, foi lá para o Sara Kubitschek, fez um programa de reabilitação. Mas o tratamento fundamental, que era o tratamento hiperbárico, ele só fez aqui porque a gente esgotou durante 10 dias todas as possibilidades, né? As sequelas que ficaram, elas foram dano neurológico mesmo. Né? Okay. E aí está fazendo essa recuperação, mas já voltou a andar, já está andando de bicicleta, está dirigindo, mas tem sequelas ainda neurológicas importantes. Tratando da aplicação da medicina hiperbárica nos casos de urgências, urgentíssimas, como são estes casos, nós temos as indicações, que uma das quais você já falou, que é a osteomielite, mas existem outras, né? Vamos falar aqui outras que principais, por exemplo, o pé diabético, né? Sim, sem dúvida nenhuma. De uma forma geral, né, a gente pode pensar assim, olha, se a gente pensar nos efeitos da oxigenação hiperbárica, fica mais fácil para a gente, relacionando com a fisiopatologia das demais doenças, a gente entender para que serve, para que se aplica. Né? Como nós estamos falando aqui para um público... que exigente, né? Sim, mas eu digo o seguinte, assim, não é um público... É um público leigo, né? Profissional, é um público leigo, é um público de uma forma geral. A gente usa o oxigênio hiperbárico para tratar infecções graves que são de difíceis tratamento. Quais são essas infecções graves mais comuns que a gente sabe, né? Como eu falei aqui agora há pouco, a osteomielite, o pé diabético, que normalmente tem uma infecção associada e que, na grande maioria das vezes, acaba estando com osteomielite associada, dependendo da evolução, né? As erisipelas bolhosas, que são infecções na perna, né? Normalmente são graves. As síndromes de Fournier, que são infecções dos genitais, tanto no homem quanto na mulher, que tem uma taxa de mortalidade altíssima, de 60% de mortalidade. A gente associa a hiperbárica, a gente tem um resultado fantástico com isso. As faceites necrotizantes, que são infecções em que o germe vai por debaixo da fáscia, né, que recobre os músculos, e ali ela caminha e vai necrosando tudo que tem para cima. É tóxica, barbaridade. E da evolução rápida, né? Evolução rapidíssima. Isso são doenças assim que a gente tem tratado com excelentes resultados, sabe, Gerson? Eu depois que eu comecei a tratar
com oxigênio hiperbárico, a síndrome de Fournier, eu não perdi mais nenhum paciente. Mas a gente tem que pegar isso no começo, a gente não pode pegar isso quando a doença já está assim... O tecido já está aí não tem jeito, né? É uma coisa assim muito... depois que passa num determinado ponto de infecção, aí é o comprometimento geral, a septicemia, que toma conta junto com a toxemia do paciente, é muito grande, a gente não consegue reverter. Aquelas feridas refratárias que não fecham, né? Tem muitos pacientes que têm nos membros inferiores feridas que são úlceras venosas, arteriais, né? Enfim, de várias origens, a gente tem tratado com excelente sucesso úlceras isquêmicas, né? Onde o paciente tem uma doença arterial periférica, né? E por causa dessa isquemia de extremidade acabam desenvolvendo úlceras. Pacientes que ficam às vezes 3, 4, 5 anos com úlcera, a gente tem tratado com sucesso bastante grande e consegue fazer a reversão disso tudo. Aquelas lesões... Desculpe. Só colocando um humor nisso aí, né? O pessoal sempre acompanha e vê que de vez em quando eu boto uma poesia, ou então uma anedota, diz que um profissional médico tinha um paciente que ele curava uma ferida assim há 5, 10 anos, né? Fazia curativos, etc. Tá? O filho saiu e fez medicina e depois fez hiperbárica. Quando voltou, botou o rapaz lá. Mas, pai, 10 anos para curar uma ferida, uma hiperbárica que foi... Filho, foi com esses 10 anos que eu consegui formar você. A ferida que formou ele, né? Foi que formou, porque ele sempre tinha. Mas as lesões por pressão, que hoje, principalmente esses pacientes acamados ou cadeirantes, pacientes que são paraplégicos, que desenvolvem muito facilmente, pacientes que ficam na UTI com internação prolongada acabam desenvolvendo muito isso. Infelizmente, aqui no Brasil, isso é muito frequente, muito grande o número de pacientes que acabam desenvolvendo lesões por pressão, né? E a gente tem tratado com muito sucesso isso e conseguido fechar essas lesões, que também a maioria das vezes acabam evoluindo, essas lesões por pressão crônicas, né? Acabam evoluindo com osteomielite, que por contiguidade pega o osso embaixo, aí você tem que fazer uma osteotomia com ressecção óssea. Olha, eu vou falar para você, viu, Gerson? A gente tem feito assim muitas coisas interessantes. Eu tenho 3 livros, eu vou mandar para você. Eu cheguei de viagem ontem, especialmente para essa entrevista. Acabou que eu não trouxe os livros, mas eu vou trazer ainda hoje para você os 3 exemplares dos livros que eu escrevi. Um deles chama-se uma conferência de consenso que nós fizemos aqui em Maceió, em 98. Eu trouxe todos os especialistas brasileiros para discutir aqui. Nós discutimos aqui 48 indicações de uso da oxigenoterapia hiperbárica. Cada uma delas foi feita uma revisão bibliográfica. Nós trouxemos um profissional para falar sobre aquilo e nós tiramos esse consenso e desse consenso eu escrevi o livro, né? Foi o primeiro consenso de medicina hiperbárica brasileiro e feito aqui em Maceió, no Hotel Jatiuca. Já existe uma associação nacional? Existe, a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, e agora foi criada uma outra sociedade, o mês passado, em São Paulo, que é a Sociedade Brasileira de Oxigenoterapia Hiperbárica. Isso fica distinto? São 2 organizações diferentes. CNPJ de segmentos são CNPJs diferentes. Muita gente como eu que apoia todo mundo e todos os 2 lados e ajuda todo mundo. Maravilha. Mas um grupo é dirigido por Rio, outro grupo é dirigido pelos profissionais de São Paulo. Aqui em Maceió, tem aqui no Hospital Veredas, tem mais em outro lugar? Tem uma clínica privada, de um cirurgião vascular aqui, Dr. José Leite, tem no consultório dele uma câmara hiperbárica, tem lá no Veredas uma clínica hiperbárica, tem na Santa Casa, tem uma também em Cururipe, no hospital lá de Cururipe, também tem uma clínica lá, mas ela usa só para pacientes internos, eles não fazem pacientes externos, né? Arapiraca tem, não, né? Não, Arapiraca ainda não tem. Ainda não tem. A gente já tentou algumas conversas lá, mas ainda não foram, ainda não se concluiu, né? Nós tivemos uma conversa lá tanto no Hospital Chama quanto no Hospital Regional do Agreste lá, né? Isso. É um hospital público, mas ainda não se concluiu. José, tem algumas fotos, vídeos que tiver, vê se
Pode colocar assim que a gente vai falando aqui. Essa aqui é a máquina, não é isso? Isso, essa aqui é a câmara da Santa Casa. O que vocês estão vendo aí, essa imagem. Essa para um paciente? Não, essa da câmara é uma câmara grande, ela cabe em 11 pacientes simultaneamente. Muito bem. E ali do lado, eu não sei se ele vai ter outra foto. Essa aí é a câmara Monoplace, é uma câmara americana, importada dos Estados Unidos. Paciente que tem claustrofobia não vai ter porque é de vidro, né? Não é vidro, Gerson, não? É um acrílico. É um acrílico de alta performance. Esse acrílico ele é construído na Inglaterra, da Stanley, é uma indústria lá da Inglaterra que faz esse acrílico. E resistente a uma pressão de 2,4 atm. Na verdade, esta câmara pode ir até 3 atmosferas, que ele é resistente até 3 atmosferas. A gente usa 2,4, que a maioria dos protocolos é 2,4, mas essa câmara permite a pressurização até 3 atmosferas. Então, o paciente fica ali dentro, fica assistindo televisão, enquanto tem som lá dentro, esse som é transmitido lá dentro, ele escuta o programa, às vezes assiste um filme, às vezes assiste um show, às vezes um documentário, pode assistir a programação que quiser e vai ouvindo, e enquanto isso ele está respirando ali dentro oxigênio a 100%. E a pressão ambiente está sendo elevada. Então não precisa, se for o caso de uma ferida... Vamos ver na imagem, bota até uma praia, né? Você fica respirando oxigênio 100%. Pode o que quiser. Essa daí é o painel de controle da câmara grande. O som que está saindo na imagem da TV é o nosso aqui, né? É da minha fala. Então, esses são os nossos técnicos. Aqui é o Anderson, o nosso enfermeiro, né? E eles acompanham toda a sessão, faz a supervisão da sessão. E o médico também está presente ali permanentemente durante o período. Eventos adversos já tem alguns poucos eventos adversos, mas isso acontece, lógico que acontece, né? E a gente tem que estar atento a isso, né? A maior complicação que a gente tem aí é para pacientes que têm insuficiência renal associada, né? São os riscos assim mais frequentes, assim? Não digo mais frequente, são os riscos mais elevados. Porque o paciente com insuficiência renal, geralmente, ele já tem uma sobrecarga de volume circulatório, né? É um paciente demasiado, tal. Como a hiperbárica, o oxigênio hiperbárico, ele promove uma vasoconstricção periférica, né? Pelo excesso de oxigênio, um dos efeitos é esse, essa vasoconstricção aumenta a resistência periférica e se ele não tiver uma boa bomba cardíaca, pode ter alguma complicação nesse sentido de fazer estase pulmonar. Certo? Mas isso é diagnosticado rápido? Hein? Sim, se você tirou o oxigênio, suprimiu isso, acabou o problema e a gente tem mecanismos de interromper a sessão e tirar o paciente, né? Infelizmente, isso às vezes acaba acontecendo, mas é um percentual muito baixo, porque a gente não coloca o paciente... Desconforto do ponto de vista emocional, tem um preparo antes? Tem um preparo, outras coisas, tem outros pacientes, tem até crianças que fazem com a gente, acaba dando um pouco mais de segurança, principalmente na câmara multiplace, o nível de claustrofobia, que é o medo do lugar fechado, né? Ele é muito baixo, é muito pequeno e as pessoas acabam vendo as outras juntos e ficam mais seguras. Vai um técnico na câmara multiplace, acompanha durante a sessão todinha. E com bons efeitos, por exemplo, a sensação de estar respirando oxigênio a 100%. Aquela sensação de bem-estar também? Sim. Na verdade, eu não diria que tem essa sensação, porque a pessoa não sente, ele sente como se estivesse respirando ar mesmo. O benefício está na evolução da doença que está nos indicando o uso do oxigênio hiperbárico, e não tanto na sensação de bem-estar lá. Essa sensação de bem-estar, ela ocorre com muito mais frequência no mergulho em que a pessoa respira ar na profundidade, por causa da narcose pelo nitrogênio. O nitrogênio tem um poder narcótico que dá essa euforia, mas na câmara hiperbárica a gente então não tem isso. Eu preciso conversar com você, como legista, eu sei que você já percebeu. Não, é que todo asfixiado, né, ele tem, ejaculam. Você já percebeu isso? Já. Morre de enforcamento, estrangulamento, tem. Então pode ser por conta dessa narcose pelo nitrogênio. Pelo nitrogênio, pelo mas não acontece com... O oxigênio não tem esse poder narcótico. Não, mas com o dióxido de carbono, por exemplo. Também acho que não tem. Eu acho que é uma contração.
talvez a concentração elevada do CO2 é que possa provocar uma contração glandular das vesículas seminais e determinar a ejaculação durante... Vou abrir um capítulo com você para a gente estudar mais um pouco isso. Vamos. Tá certo? Porque tem alguns filmes que tratam, para aumentar a excitabilidade sexual, principalmente em homens, por conta com uma hipercapnia e a hipoxemia, ou seja, baixa o O2, aumenta o CO2, mas aí você está colocando assim o nitrogênio, essa narcose por nitrogênio. Pois que poderá... vamos dar uma pesquisada. Eu realmente não tenho dados assim... Porque no IML, né, você encontra o paciente que teve asfixia mecânica por enforcamento, estrangulamento, até mesmo por esganadura, você olha, ele tem ejaculado. Então, essa sensação, tem até um filme de Império dos Sentidos, né? Sim. Que um dos métodos para chegar a essa excitabilidade é a pressão, era a pressão na cervical. Garganta, cervical. Isso. Interessante. Não sei, José, às vezes tem o menino Wanderlan conseguiu fazer alguma pergunta? Não. Não. Tá, ok. Não tem pedido para o menino falar, porque ele faz o esporte aqui, é sobre a aplicação da medicina hiperbárica em jogadores de futebol, né? Existe isso? Atletas? Sim. Nós estamos em curso aqui em Alagoas, desenvolvendo um trabalho muito interessante, em Mato Grosso também, em Cuiabá. Eu fiz um trabalho com o Esporte Clube Cuiabá, né? E a coisa foi tão interessante que o Cuiabá, quando chegou na primeira divisão, né? Na categoria, acho que é especial que chama, né? Série A, né? Série A, perdão. Especial antigamente, estou muito antigo. A Série A, o Cuiabá acabou comprando uma câmara hiperbárica, ele tem uma câmara hiperbárica. Aqui, nós já tratamos de pacientes, de atletas do CSA, e atualmente nós temos um contrato hoje em andamento, em curso com o CRB, e nós temos vários atletas do CRB que tratam com a gente, para duas modalidades de tratamento. Tanto na recuperação de atletas lesionados, para acelerar a cura das lesões musculares, fundamentalmente, né? Mas também as tendinosas, também as desinserções, né? Que eu ia entrar, quando você me perguntou a gente só ficou na parte de infecção das indicações, mas tem uma outra faceta que eu volto daqui a pouco, se você me permitir. Não. Mas dos atletas, a gente trata tanto na recuperação de lesões musculares, como no chamado recovery, naqueles atletas que têm uma fadiga muscular, tem uma síndrome, né? Pelo cansaço, porque o atleta profissional, Gerson, é um atleta que ele vai no limite, né? Uhum. Ele treina todo dia e hoje a maratona, que é as competições aqui no Brasil, né? Em que, às vezes, um atleta profissional ele está em 2, 3 competições paralelas e um ritmo de treino assim alucinante, no extremo, para ele chegar muito perto do limite da capacidade física dele, né? Então, ele desenvolve uma síndrome que acaba tendo uma série de efeitos, principalmente cognitivos, decorrentes dessa fadiga de acúmulo de exercício, né? E a gente tem feito um trabalho no CRB de tratar esse tipo de paciente e isso de atleta, né? Que tem dado assim está nos dando uma casuística muito interessante para a gente publicar trabalhos científicos, isso no mundo todo. Então, atletas profissionais, atletas de alta performance, não só do futebol, mas triatletas, o pentatlo, esses fazem treinamento assim extensivo, né? Os caras são em que o ganho de 1 segundo é uma coisa importante. Faz diferença extraordinária. Extraordinária. Mas o cara treinou igual, competiu igual, a diferença de 1 segundo, você deixa de sair nas primeiras páginas. Entendeu? Então, a gente tem feito esse trabalho, tem essa indicação de uso, sim, para a recuperação. Se soma isso, que eu sou médico de trabalho também, se soma isso a ergonomia, né? Eu tive um professor chamado Hudson Couto, que foi de Minas, e ele foi até professor do meu filho, trabalhando em ergonomia. Ele disse que no início, a Ayrton Senna, né, chegava, ficava em segundo, etc. E foram fazer uma análise da musculatura, existia uma fadiga em um dos músculos por conta da distância
que se tinha lá. Você diminui essa distância aqui, pronto, e deixava o músculo mais, não entrava em fadiga. Isso dentro do esporte é extraordinário, né? Já que você não tem máquinas que não trabalham com máquinas, porque a ergonomia você vai adaptar a máquina ao homem, né? Mas aqui você vai adaptar o ambiente ao atleta, né? Isso é extraordinário. Existem também a aplicação, segundo informações colhidas assim em diálogos, com a cirurgia plástica, né? Algumas vezes a bariátrica, processo de cicatrização, para sem deixar sequela. Já viu alguma coisa sobre isso? Não, né? Eu trato um volume muito grande. É? Muito grande. De pacientes decorrentes de complicações de cirurgia plástica. É isso que você está me perguntando? Também na evolução do efeito de cicatrização, para evitar... Sim, então deixa eu lhe explicar. Hoje está tão adiantado essa questão na cirurgia plástica que pacientes que têm um histórico de uma dificuldade de cicatrização, pacientes que têm histórico tabagista, Sim. a gente tem feito uma pré-sensibilização com oxigênio hiperbárico antes de fazer o procedimento cirúrgico. Então é feita uma quantidade de sessões prévias à cirurgia, faz-se imediatamente na sequência a cirurgia e se retoma o oxigênio hiperbárico no pós-operatório imediato. No segundo dia já é feito. Faz a cirurgia hoje, amanhã já começa a fazer hiperbárica para você ter um resultado estético, cicatricial, mais seguro, com menor nível de intercorrência, né? A gente tem muitos pacientes, mas muitos pacientes, quando você faz por exemplo, a mamoplastia, né? Principalmente a mamoplastia redutora e também aquela que você vai fazer com colocação de prótese, né? O que acontece? A técnica cirúrgica prevê que você corta ao redor da auréola, né? Você tira e deixa um pedículo ali, porque naquele pedículo está o feixe vasculo nervoso, que traz a irrigação tanto para a auréola quanto para o mamilo, né? E na hora da reconstrução, dependendo da forma como você vai dar a nova mama que está sendo reconstruída, às vezes esse pedículo pode, até pela colocação de uma prótese acessória, vai ficar mais estirado. Então, esse estiramento desse pedículo pode levar a uma isquemia. É muito comum a gente ver no pós-operatório imediato, você já começa a perceber uma coloração diferente da auréola e do mamilo, né? Com sofrimento tecidual. É aí que o oxigênio hiperbárico entra como uma luva para poder ajudar a não perder aquele tecido, a levar a oxigenação necessária, a estimular a formação de novos vasos e que isso permite a não necrose daquele tecido, a não morte, a apoptose, né, que deixa de acontecer, e isso tudo favorece a uma recuperação plena da paciente. Também nas cirurgias abdominais, quando você faz o descolamento nas abdominoplastias, que você tem que levar aquele tecido lá para baixo, ele fica estirado, a irrigação vem dessa via, né, mais superior. Então, quando você puxa muito, vamos assim dizer, a sutura fica sob tensão, a chance de acontecer uma deiscência ou até a ocorrência de uma infecção subjacente a esse procedimento. Infecção, perda de tecido. Eu acompanhei uma colaboradora. A gente tem feito a hiperbárica tem sido assim, tem conseguido resgatar esses tecidos de uma forma assim muito marcante e minimizar o sofrimento tecidual, permitindo uma recuperação mais rápida. Sem complicações posteriores. Como o próprio dano estético por perda de substância. Né? Foi muito assim nessa jovem. Ela ficou... Mas assim, o cirurgião... Então, eu costumo dizer que é difícil você ir nas nossas clínicas e não encontrar todos os dias pacientes de cirurgia plástica fazendo a hiperbárica conosco. A gente tem feito muito isso porque ajuda muito. Perspectivas da medicina hiperbárica. Aliás, só para complementar esse assunto que nós estamos falando, doutor Gerson, uma outra coisa que é muito interessante é enxertos e retalhos que foram rodados na cirurgia plástica, que eles têm risco ou entram em sofrimento, o oxigênio hiperbárico cai como uma luva para salvar aqueles enxertos e salvar os retalhos que estão sobre um estresse ali do novo local que ele está sendo assentado. Nos grandes queimados, né? Também, a gente trata muito queimadura. Eu, lá em Cuiabá,
trabalho dentro de um hospital, que é o Hospital Municipal de Cuiabá, que tem um CTQ, eu tenho uma câmara dentro do CTQ que só trata pacientes queimados. É uma experiência inédita no Brasil, não há outro centro de tratamento de queimados que tenha uma câmara própria dedicada a ele, e a gente está fazendo esse trabalho lá já há quase 2 anos e com resultados assim fantásticos. Muito interessante. Maravilha. Perspectiva da medicina hiperbárica aqui no Brasil, assim, o que é que pode vir de novo e que outras patologias podem ser acrescidas, além dessa gama toda que já oferece Na verdade, vantagens? nós temos um colega em comum, Dr. Emanuel Fortes, ele é do Conselho Federal de Medicina, lagoano. Ele está com um processo de regulamentação na mão da medicina hiperbárica. Que maravilha. Ele é o relator e ele está conduzindo isso. Ele tem discutido bastante conosco isso, da criação de uma área de atuação específica para a medicina hiperbárica. Nós dependemos dele. Talvez, se você pudesse, uma outra oportunidade, convidá-lo para vir aqui o primeiro programa aqui foi feito com ele, né? Foi feito com ele, que ótimo. É verdade. E convidá-lo para que ele possa falar um pouquinho sobre isso para a gente e dar um alento sobre a regulamentação dessa atividade no Brasil. A gente está bastante ansioso. Mas o que eu tenho que lhe dizer é que está em boas mãos, porque ele é... Sem dúvida nenhuma. É contundente naquilo que criterioso, faz. Bastante criterioso. Eu gostaria de dizer para você que eu tenho um grande amigo lá em Mato Grosso, que é um reumatologista, é um decano como nós, da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Ele é reumatologista e a gente tem feito assim uma pesquisa muito interessante com doenças reumáticas, né? Como o lúpus. A gente tem tratado diversos casos juntos, né? E temos tido assim um sucesso muito grande. A gente tem publicado muita coisa interessante, né? Eu me lembro de um paciente com a paniculite lúpica. A paniculite lúpica é uma das formas do lúpus que ela faz nódulos inflamatórios no tecido celular subcutâneo espalhado no corpo todo. São nódulos dolorosos, são nódulos... Essa paciente, ele não estava conseguindo controlar ela com as formas terapêuticas habituais, né? Tanto com a pulsoterapia, que são altas doses de corticoide, como com o uso de imunobiológicos, né? Esses infliximab e outros anticorpos monoclonais, né? Que são usados para tratar essas doenças. Ele não estava conseguindo o controle dessa paciente, nós suspendemos toda a medicação e fizemos só o oxigênio hiperbárico. Essa paciente teve uma evolução fantástica, foi um caso que nós estamos publicando, teve até um pessoal daqui, de Alagoas, que fez a revisão desse caso para nós e fez uma apresentação. É uma tese que foi defendida aqui e a gente está começando a ter assim, resultados excelentes nessa área imunológica com o uso do oxigênio hiperbárico, né? Então, eu diria para você que a oxigenoterapia hiperbárica é um campo fértil que ainda precisa de avançar muito nos estudos, precisa se ter a coragem de se desbravar isso tudo, mas tem uma aplicabilidade fantástica, né? Que a gente pode usar isso em doenças imunológicas, principalmente aquelas que não têm resposta, né? Muito clara, né? Não estou falando que serve para tudo, eu não estou falando que resolve todos os casos, mas a gente está tendo, naquilo que a gente se dispõe a fazer, né? Eu tenho tratado, por exemplo, de essas cefaleias que não têm muita... são idiopáticas, né? E que não tem resposta no plano terapêutico, né, habituais, a gente tem tratado. Eu tenho um grande amigo que é piloto, ele é piloto comercial, ele fez um tratamento de linfoma e desenvolveu um zumbido no ouvido. E esse zumbido perseguiu ele quase 5 anos, que impossibilitava até de trabalhar, de voar, né? E aí ele me procurou, a gente fez um tratamento e nós conseguimos eliminar o zumbido com o oxigênio hiperbárico. Então tem diversas aplicabilidades
que ainda não estão bem claras, não estão bem cientificamente ainda comprovadas, mas que se a gente começa a tratar, começa a publicar, faz relatos de casos, né, você acaba tendo uma reflexão melhor, né, sobre tudo isso, mais gente no mundo todo pesquisando, né, mais gente estudando essas coisas todas, a gente vai descobrindo muita aplicabilidade que hoje em dia ainda não se conhece. Aliás, eu acho que a medicina toda ela avança desse jeito. Avança desse jeito, né? A gente lamenta muito, como por exemplo, na época da pandemia, alguém proíbe de fazer algumas prescrições. Né? Aliás, tem vários trabalhos já publicados com o uso do oxigênio hiperbárico durante a pandemia. É assim que caminha a ciência, né? Para e passo com... Porque o grave problema da virose causada pelo coronavírus, né, é o quê? É exatamente uma queda da saturação, uma hipoxemia que ela determina no paciente. Então, o oxigênio hiperbárico veio também convalidar isso em alguns casos que já foram experimentados. Tem trabalhos já publicados no mundo todo. Maravilha. Bacana. Perfeito. Eu gostaria, assim, nós terminamos descobrindo um amigo comum. Sim, é verdade. Né? Eu vejo se tem uma foto aí desse rapaz, esse É verdade. colocou, né, pela atividade médico legal. Olha, e esse pescador, né? Diz que essa história deve ser uma montagem, né? Deve ser uma agulha, esse peixe desse tamanho, ele deve contar. Não, eu preciso te dizer que nós pescamos várias vezes juntos. E foi? O Manel, ele é um grande profissional da pesca. Ele é profissional da pesca. Para mim, ele não é um amador. Ele é profissional. Ele gosta muito e, principalmente, esse tipo de peixe é o prazer da vida dele. Mas ele morava em Mato Grosso, como Cáceres, você sabe, né? em Cáceres. E nós tivemos a oportunidade de pescar junto diversas vezes. Eu sempre tive lancha, ele também. E a gente pescava muito lá no Rio Paraguai. Né? E operamos muito junto. Ele é um excelente ortopedista, além de médico legista, como nós. Ele também é ortopedista e a gente operou muito junto, mas também pescamos muito juntos. Ele esteve no programa Jô Soares, esteve 2 vezes aqui em Maceió, convite nosso para os congressos de Medicina Legal. Você também esteve presente aqui, não foi? Tive aqui no congresso que você promoveu aqui. E ele tinha um trabalho assim extraordinário sobre as questões das mulas humanas, né? Sim. Onde... ele escreveu um livro a esse respeito, depois ele fez o Atlas também de medicina hiperbárica. É um cientista que gosta muito de estudar, muito dedicado, preciosista por excelência. E que hoje está aqui vizinho nosso, ele está morando em João Pessoa. Sério? Em João Pessoa, ele mudou-se para João Pessoa. Vai ter o Congresso de Medicina Legal agora. Eu vou ver se... Provavelmente ele vai estar lá. Vou encontrar com ele. Vou mandar o link para ele no nosso programa e ele vai... Com certeza. Com certeza, e vai ligar. Dr. Manuel Francisco, um grande abraço. Maravilha. E outras atividades, Medicina Legal deixou, né? Deixamos, também me aposentei. Tudo tem um final, né? Tem um momento, né? Eu acho que com esse contato nosso aqui, eu vou também seguir o seu caminho. Estou desde 1985 dentro do IML, né? Eu acho que o serviço prestado. Eu também tinha bastante tempo. Mas eu exerci muito a medicina legal no interior do Mato Grosso há muitos anos atrás. Né? Difícil, nossa. Imagina. Você não queira saber, Gerson, a dificuldade que era. Outra coisa, sozinho, Gerson. O único legista da cidade. Então e era uma região de fronteira com a Bolívia, né? O município de Castro fica a 90 quilômetros da fronteira com a Bolívia. Rota do tráfico, foi lá que o Dr. Manuel também foi médico legista, problemas enormes havia naquela época o grande artefato jurídico para se soltar traficantes pegos com drogas, né, era alegar a dependência da droga, né? O cara era pego com 2 quilos, 3 quilos de cocaína e falava que era dependente, entendeu? E, puxa vida, o estresse todo estourava em cima da gente na medicina legal, que nós éramos obrigados a fazer o atestado, né, da avaliação. Só uma explicação para o pessoal falando sobre mulas humanas, né, que os traficantes, eles faziam cápsula, né, alguns pacotes, e as pessoas deglutiam, né, e viajavam com várias
Exatamente. E já teve casos fatais, né? De uma daquelas explodir e a pessoa morrer durante a viagem. Mas uma das coisas que o professor Manuel Neto apresentou era caso de crianças mortas, abriam, evisceravam a criança, colocavam a droga dentro, fechavam, a mãe ficava com a criança como se estivesse dormindo, mas a criança já morta e dentro cheio de cocaína. Era um trabalho que ele contribuiu bastante assim, com a Polícia Federal. Eu tive o privilégio de iniciá-lo na medicina legal, né? Eu já era da casa e quando ele entrou, eu acabei me afastando e ele entrou no meu lugar lá para me substituir. Maravilha. Ô, José, tem um vídeo aí terminando? Acho que sim, a gente vai terminar com o pianista que é Franklin Lee, que esteve aqui. Nosso programa esse mês, de outubro, dedicado aos médicos. E para a gente encerrar, agradecendo já você, se quiser fazer algumas considerações, o programa é seu, ao tempo do convite para voltar aqui outras vezes. Muito obrigado, Gerson. Agradeço demais você, os seus telespectadores. Foi um prazer poder estar aqui falando de algo que a gente gosta muito. Como eu disse, eu tive o privilégio durante essa pandemia de escrever 3 livros técnicos só sobre medicina hiperbárica, né? E a gente gosta muito disso, e poder transmitir, levar essa mensagem, essa informação, isso é um dever de cada profissional. Eu me sinto honrado com o seu convite, um privilegiado de estar aqui com você, de te conhecer mais proximamente, me colocar inteiramente à disposição, não só sua, mas de toda a sociedade alagoana. O que precisarem de nós estamos à disposição para atendê-los e tentar fazer o melhor possível para a qualidade de vida do povo alagoano e contribuir para o desenvolvimento desse estado. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu e nossos telespectadores agradecemos assim a você, também ao patrocinador, Dr. Wellington Paiva, que faz com que esse programa exista, ela da Ultraplast, que você às vezes precisa de marmitas, copos descartáveis, tudo nesse arsenal, talheres, é só ligar para a Ultraplast, pede pela internet, tem sempre um atendente lá disposto a lhe servir da melhor forma. E presenteando, aos médicos que, como você, fazem da medicina esse hino sagrado em defesa da saúde e da vida, oferecemos para eles com o pianista Franklin Lee, que é um odontologista lá de Salvador, ele é alagoano, mas que nos presenteia com Smile, o sorrir de Charlie Chaplin, com a sua bela arte. E a você, telespectador, muito obrigado. Professor, muito obrigado. Pedro Henry. Eu que agradeço, doutor Gerson. Um abraço a todos vocês. Volte tantas vezes quanto forem necessários. O programa está à sua disposição aqui na TV Mar, programa Medicina em Destaque. Tchau, né?